nossa live é sobre comunicação, conectando pontos. E eu trouxe um tema super bacana. Como ouvir para o seu filho falar e como falar para o seu filho ouvir, certo? E olha só, o objetivo dos nossos encontros semanais, toda semana eu vou fazer uma live. E uma live direto ao ponto, tá? Então, eu gosto de live, eu adoro live, mas pra mim tem que ser bem rápida. E eu acho que quem me segue também deve ter mais ou menos o mesmo perfil. E ó, importante, quem não está no grupo de mães de adolescentes, entra no grupo. Porque depois dessa live, nós vamos continuar ajudando vocês durante a semana. E eu vou enviar um desafio, que é uma atividade para você colocar em prática o que vocês aprenderem nas lives. Senão não vale, né, não vale de nada. Eu venho para uma live, aprendo alguma coisa e aí? Então o meu objetivo aqui é ajudar vocês a colocarem em prática aquilo que eu ensinei na live. Então entra no grupo Mães de Adolescentes. Quem não está no grupo, ainda no meu Instagram, lá na bio, tem um link. Clica nesse link e lá tem entrar para o grupo Mães de Adolescentes. Só clicar e entrar, tá bom? Gente, as dúvidas e os comentários, ok, mas as dúvidas eu vou responder lá dentro desse grupo. Então, ó, as dúvidas dentro do grupo, eu e o meu time vai responder e precisa estar no grupo para receber os desafios então da semana. Depois da live eu já vou enviar, beleza? Então vamos lá. O tema hoje, impactante. Como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. Ó, isso é até inclusive é o título de um livro. Eu vou sugerir esse livro, depois eu até mando para vocês no grupo também, tá? É um livro que fala mais para criança, mas tem muita coisa que a gente pode tirar para o adolescente também. Lembrando, gente, nosso tema é voltado para mães de adolescentes, beleza? Gente, vamos lá. Por que será que a gente tem uma boca e dois ouvidos? Não é à toa, né? É porque é a boca que a gente tem menos, a gente precisa ouvir mais do que falar, né? Então, geralmente é por isso. E olha só, comunicação, gente, é tudo. E pode ser o que conecta a gente com o nosso filho e também o que desconecta. Comunicação em todos os ambientes é muito importante. E eu vou trazer hoje ferramentas práticas para você melhorar a comunicação com seu filho ou filha adolescente. Então vamos harmonizar essa comunicação que nem sempre é fácil, né? É um desafio no dia a dia. Às vezes a gente fala A, eles entendem B, ou eles falam A, a gente entende B. Vamos tentar melhorar isso daí? Então olha só, gente, a primeira dica, eu vou dar dica e ferramenta. A primeira, ouvir ativamente. Não é ouvir só o que ele tem para falar. O ouvir ativamente e não é ouvir parcialmente. É você parar o que você está fazendo e dar a atenção devida ao que o seu filho está fazendo. Na verdade, isso aqui, gente, eu estou falando de comunicação. Se meu amigo Stênio estiver aqui, mais uma vez, eu não estou vendo nesse momento quem são as pessoas que estão participando da live. Então, gente, quem estiver aí, dá um oi pra mim que depois eu vou ver na gravação, tá? Mas vamos lá, se meu amigo Stênio estiver na live, ele é expert em comunicação, vai saber falar isso direitinho, pode dar uma contribuição aí pra gente nos comentários. Mas tudo que eu vou falar aqui, voltado para o adolescente, serve para todas as pessoas, para todos os tipos de relacionamento que nós temos, com os nossos namorados, com os nossos amigos, com o nosso marido, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com todo mundo. Ouvir atentamente é sinal de que eu estou realmente preocupado em querer ouvir o outro, né? Com o que o outro tem para falar. E aí, gente, é prestar atenção verdadeiramente no que o filho está dizendo. Fazer contato visual. Olha, eu estou diante de uma câmera, eu estou olhando diretamente para a câmera do celular. Esse é o contato que eu tenho diretamente com o visual de vocês. Porque eu estou mostrando interesse em estar aqui falando com vocês. E é assim que deve se iniciar uma comunicação. Eu preciso fazer perguntas que demonstrem que eu estou engajada na conversa. Se eu não faço perguntas, quer dizer que eu não estou engajada na conversa. Às vezes pode ser
ser desencorajador. Eita! Tentar falar às vezes com alguém que só diz que está ouvindo, né? Mas nem sempre está ouvindo, gente. Olha só, é muito fácil às vezes chegar para uma mãe que escuta na verdade, né? O adolescente ele tem mais facilidade com a mãe que para de fazer aquilo que ela está fazendo para ouvir atentamente. A escuta empática, ela está muito ligada a ouvir ativamente. Então, são coisas um pouco diferentes. Escuta empática e ouvir ativamente. Então, olha só, quando um adolescente está enfrentando alguma dificuldade, qualquer que seja, o ouvir empaticamente, né, é tentar não dar soluções de imediato para esse adolescente. É tentar se colocar no lugar desse adolescente e, às vezes, o só ouvir o adolescente é o suficiente para ele se aliviar e aliviar a pressão, né? E muitas vezes, gente, a falta de comunicação que você reclama, né, a falta da comunicação do seu filho ou da sua filha, é porque ele sente que você não o escuta ativamente. E ele prefere não falar. Então, tem que se prestar atenção nisso. Outra coisa importantíssima é refletir sobre os sentimentos. Olha só, às vezes a gente nega os sentimentos do nosso filho. Como que é isso? A gente dá nome aos sentimentos deles. Ou, quando eles expressam alguma emoção, a gente logo fala alguma coisa contra, né? O importante é a gente dar nome para esses sentimentos e assegurar, validar aquilo que a gente está ouvindo. Então, um exemplo. Chegar para um filho e falar, parece que você está se sentindo frustrado hoje, né? Isso não está aumentando a frustração dele, isso está mostrando para ele que você está prestando atenção aos sentimentos dele. Isso pode dar abertura para que ele fale para você o que está acontecendo. Inclusive também quando ele estiver animado, alegre, feliz, você pode falar para ele dessa forma. Os adolescentes, gente, eles ainda têm muita dificuldade de pensar de forma clara sobre os próprios sentimentos. Então, às vezes, eles não gostam de que alguém fique perguntando, ou culpando, ou criticando, ou dando conselhos, porque ele não sabe o que está acontecendo. Então, às vezes, ele não sabe o que responder. Então, às vezes, ele vem para falar alguma coisa sobre um sentimento, uma frustração. Às vezes, se a gente falar só sei, mas de uma forma em que a gente, de fato, está prestando atenção, sem ficar dando conselhos. Só esse sei, vai ajudá-lo a descarregar a pressão que ele está sentindo emocionalmente. Tá? E às vezes até, gente, ele mesmo explora os próprios sentimentos e ele mesmo elabora as próprias soluções. Olha só, adolescentes estão à flor da pele, eles estão em ebulição. Qualquer coisa, às vezes, é motivo para eles explodirem. Então, o ideal é tentar evitar julgamento e críticas com relação aos adolescentes, tá? Quando um adolescente diz, estou tão cansado hoje, né? Às vezes a mãe logo fala assim, de quê? Você não fez nada, né? Você ficou o dia inteiro à toa. Nem sempre a expressão dele de estou tão cansado hoje possa ser uma expressão de cansado fisicamente. Às vezes ele está cansado emocionalmente. E logo você julgou ou criticou e não deu oportunidade de ele explicar o que é o sentimento de tão cansado hoje. E quando a gente nega os sentimentos deles, mesmo que com delicadeza ou até de brincadeira, parece que eles só ficam mais chateados. Então, olha, a primeira dica, gente, que eu dei aí, o ouvir ativamente. A segunda, refletir os sentimentos e não negar os sentimentos deles. Beleza? Pessoal aí da equipe, se quiser me falando se está tudo bem, está tudo tranquilo, posso seguir? Som, tranquilo? Beleza.
Olha, gente, nós temos gente de Boston. Ah, legal! Seja bem-vinda! Gente, mais uma vez, depois da live, eu vou enviar os desafios ao grupo, tá? Então, nós vamos, eu e o time vai continuar dando um apoio para colocar em prática isso que eu estou ensinando hoje na live, beleza? Então, entre no grupo. Quem não souber, pode mandar aí um comentário na própria live aí mesmo, que o time ajuda, tá bom? Terceira dica, terceira ferramenta, né? Comunicar-se em momentos de calma. Gente, sempre assim, nós somos seres humanos, né? É impossível a gente manter uma harmonia na comunicação o tempo todo. E vai existir conversas difíceis. Mas o ideal é a gente tentar evitar tomar decisões ou se comunicar em momentos em que você está estressada ou estressada por outros motivos, né? Ou em situações de conflito. Espere a poeira baixar para depois conversar. Comunicação não violenta, focar na expressão dos sentimentos e necessidades sem culpar ou criticar o outro. Isso é a comunicação não violenta, tá? Ajuda a manter uma atmosfera de mais respeito e de entendimento, né, de todas as partes. Ó, não grite. Sei que às vezes é difícil, mas não gritar é uma das coisas mais importantes com o adolescente. Adolescente, na maioria das vezes, ele não gosta do grito. Não ser irônico também é uma coisa que desaba um adolescente. E outra coisa, gente, é assim, eu até vou trazer um exemplo, recentemente meu e do Luigi. Até foi no fim de semana. Foi uma situação com relação à procrastinação, né? Ele tem, às vezes, o hábito que está melhorando muito, ele tem melhorado muito a questão da produtividade dele, e eu critiquei ironicamente relacionada à procrastinação. E ele ficou extremamente chateado. Eu vi na hora que ele ficou. Eu fui irônica. E eu costumo não fazer isso, mas dessa vez escapou. Então, assim, eu imediatamente pedi desculpa para ele, fiz uma brincadeira, mas pedi desculpa para ele e logo a gente se acertou. Depois eu voltei a conversar com ele, falei, me desculpa, meu filho, eu sei que eu fui irônica, não deveria ter sido. Então, a ironia também desaba os adolescentes. Gente, usar o eu ao invés de você. Quando a gente usa o você em determinada comunicação, a gente está julgando. Vou dar um exemplo, tá? Era para tirar o lixo e não tirou o lixo. Então, se você chegar para o adolescente e falar, você não tirou o lixo hoje. Quando você fala, você não fez, você está julgando e criticando. Tá certo, não fez, tinha que fazer. Só que você tem maneiras diferentes de se comunicar. Você pode muito bem falar, eu vi que você não retirou o lixo hoje. Aconteceu alguma coisa? Já era de responsabilidade dele, mas você não começa com o você, você começa com o eu vi. É diferente, pode ser simples, pode ser banal, mas faz essas mudancinhas pequenas para você ver como vai mudando a comunicação com o seu filho. Uma outra coisa, gente, que é muito legal e que eu fiz também recentemente, quero trazer de exemplo para vocês. Procure antecipar conversas que podem gerar atritos. Quando você sabe que algum assunto vai acontecer e que pode vir a gerar conflito. Aconteceu recentemente na minha casa, eu tenho uma pessoa que me ajuda lá em casa. E ela ficou doente, ela iria precisar faltar, uns 2, 3 dias ela estava de atestado. A minha casa é uma casa grande, nós somos só 3 pessoas em casa, mas acaba que assim, é uma casa que demanda trabalho, né? E aí eu mandei no grupinho nosso de família assim, gente, a Meilene vai precisar faltar uns 2, 3 dias para frente, e para a gente manter a harmonia, a organização no nosso lar, na nossa casa, na nossa linda casa, a gente vai precisar dividir as tarefas entre a gente, né? Isso também prevendo não me sobrecarregar. E aí eu mandei no grupinho e falei assim, gente, olha, nós precisamos fazer isso. O que vocês podem fazer para contribuir? Automaticamente, gente, as respostas vieram assim, o que for preciso. Então, tanto do lado do nosso filho, que é adolescente, né, o Luiz tem 17 anos, quanto do meu marido,
a gente fez uma antecipação, eu fiz uma antecipação de uma conversa que poderia ser conflituosa. Eu poderia muito bem ter falado, gente, a gente não vai ter milênio e as coisas vão complicar, então a comunicação podia ser ruim, eu podia ter levado ela de forma negativa, mas não, eu antecipei e fiz de uma maneira positiva. Isso ajuda muito, muito mesmo, tá? E, gente, a quarta e última dica é tempo de qualidade. Eu insisto em falar isso, tempo de qualidade. Passar um tempo de qualidade, acho que o pessoal... Oi, pergunta, eu vou responder lá no grupo. Tá bom? Pergunta, eu vou responder no grupo, mas dependendo, às vezes eu dou uma paradinha aqui, se tiver um tempinho, a gente responde. Funciona com adulto, funciona. Eu falei no início da live aqui, gente, que tudo que eu tô falando hoje funciona com criança, com adolescente, com adulto e em todos os ambientes. Nós estamos falando sobre comunicação, tá? Algumas nuances que eu tô trazendo, mais relacionadas a adolescentes, mas funciona com todo mundo, principalmente essa questão do antecipar. E o tempo de qualidade também funciona com todo mundo, olha só. Tempo de qualidade é o tempo que você realmente passa com seu filho, né, ou com outra pessoa, né, e é genuíno, com atividades que sejam de interesse comum e não de interesse só de um. Mesmo que os interesses não sejam os mesmos, procure fazer coisas juntos, tá? O adolescente, muitas vezes, não vai te convidar. Ele não vai. Se você esperar que ele te convide para fazer um passeio, uma caminhada, ir ao cinema junto, o adolescente não vai fazer isso. Então, você como mãe é que propõe a atividade junto. Não é porque ele virou um adolescente, né, que não é criança mais, que você não pode ir num jogo de futebol, num jogo de vôlei, né, numa prática que ele tenha, né, que talvez você possa estar junto. Mas atenção! Nem sempre os adolescentes estão abertos para isso, porque isso não é uma prática comum entre os adolescentes. Então, vamos supor, ele está jogando, está treinando futebol, e de repente você aparece lá para ver o jogo dele. Ele vai ficar super constrangido, porque isso não é comum, e adolescente morre de vergonha da gente, né? Não é criança mais. Então, sabe o que você pode fazer? Fala para ele, demonstre interesse em participar e espere o convite. Mas demonstre o interesse, tá? Agora, a qualidade de tempo promova atividade junto, que seja um jogo de tabuleiro junto, fazer uma comida juntos que eles gostem, né? Isso é super bacana. Esse fim de semana, por exemplo, nós jogamos um jogo de tabuleiro, que é o War. Eu, meu marido, a namorada do meu menino e o meu menino. A gente sempre faz um tipo de atividade assim. Então, gente, essas são algumas das ferramentas sobre comunicação. Nós temos muitas outras ferramentas, nós temos muitas outras dicas. Como eu disse, eu quero uma live direto ao ponto toda semana, de no máximo estourando meia hora. Então, nós já estamos aí com 22 minutos, eu não vou extrapolar. Tem muito mais ferramenta. Essas e outras ferramentas eu trabalho nas mentorias e no Clube de Mães Inspiradoras. Mas antes de eu finalizar, eu quero ler duas histórias para vocês, tá? Eu vou primeiro ler a história da Laura e do Lucas. Vamos lá? Laura, uma mãe ocupada, frequentemente se via distraída por suas responsabilidades diárias. Seu filho adolescente, o Lucas, também estava passando por desafios emocionais e procurava apoio. Um dia, ele decidiu compartilhar suas preocupações com a Laura, a mãe dele. Oi, mãe, posso conversar com você? Lucas perguntou enquanto Laura estava conferindo e-mails em seu computador. Claro, filho, fala comigo enquanto eu termino isso. Laura respondeu sem desviar os olhos da tela. Lucas começou a compartilhar seus sentimentos, mas notou que Laura estava mais concentrada em sua atividade do que nele. Ele tentou falar mais alto para capturar sua atenção, mas Laura apenas assentiu, sem realmente entender. Desanimado, Lucas parou de falar e saiu da sala.
sentindo que sua mãe não estava disponível para ele. Ele desejou que Laura tivesse dado mais atenção e valorizado o que ele estava tentando expressar. E Lucas continuou angustiado, sem o apoio que precisava. Esse foi um exemplo, gente, de conexão desarmoniosa entre mãe e filho. Agora eu vou contar a história da Maria e do Pedro. Maria, uma mãe atenciosa, sempre valorizou a comunicação aberta com seu filho adolescente, o Pedro. Um dia, após a escola, Pedro estava visivelmente abatido. Ele se sentou na sala, olhando pela janela, perdido em seus pensamentos. Maria percebeu que algo estava errado e se aproximou dele, sentando-se ao seu lado. Oi, Pedro, você parece um pouco distante. Quer me contar o que está acontecendo? Maria perguntou suavemente, dando um sorriso encorajador. Pedro suspirou e começou a compartilhar suas preocupações sobre a escola, as amizades e as pressões acadêmicas. Maria ouviu atentamente, fazendo contato visual e acenando com a cabeça para mostrar que estava compreendendo. Ela não interrompeu, permitindo que Pedro expressasse seus sentimentos. Após Pedro terminar de falar, Maria disse: obrigado por compartilhar seus sentimentos comigo, Pedro. Eu entendo que você está passando por um momento difícil. Quero que saiba que estou aqui para apoiar você, não importa o que aconteça. Talvez possamos pensar juntos em maneiras de lidar com essas pressões. Pedro sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. Ele se sentiu ouvido, compreendido e, acima de tudo, amado. A abertura e a empatia de Maria fortaleceram o vínculo entre mãe e filho. E esse foi um exemplo de conexão harmoniosa entre mãe e filho. Uma mãe inspiradora. E se você quer se tornar uma mãe inspiradora como a Maria, entre para o Clube de Mães Inspiradoras. É só me chamar no privado que eu explico como funciona, gente. Então, ou eu ou o nosso time tá esperando vocês para o Clube de Mães. E mais uma vez, não entrou para o Mães de Adolescentes, entra no grupo que agora mesmo a gente está enviando para vocês o desafio da semana, tá? Ok? Gente, muito obrigada por terem participado. Como eu prometi, é uma live direta ao ponto, rapidinha. Semana que vem a gente tem mais. O objetivo é toda quarta-feira a gente manter o mesmo horário, com assuntos diferentes, direto ao ponto. Tá bom? Um beijo e até mais.